Oi pessoal, hoje o Cultura da Roça ele está nesse belo cenário aqui para dividir com vocês um dia histórico que é o Dia de Ação de Graças. Bom, vocês vão dizer, esse é um dia que faz referência aos Estados Unidos. De fato, os registros históricos datam de 1621, século 17, onde houve o registro do primeiro Dia de Ação de Graças. Devido às ótimas colheitas de milho, depois de invernos e verões bastante rigorosos, se conseguiu uma safra histórica. A partir daí, então essa data foi institucionalizada pelo então presidente Abraham Lincoln, já no século XIX, 1861, e a partir de então se festeja em todos os estados, ou seja, nos Estados Unidos em geral, a festa do Dia de Ação de Graças. Uma questão fundamental que a gente precisa entender desse dia é que ele faz menção justamente ao público rural, ou seja, a um evento de colheita, a uma colheita bem-sucedida, ou mesmo fazendo uma reflexão das dificuldades de um público da roça. Esse dia foi tão expressivo e chamou tanto atenção que ele é comemorado todas as quartas semanas na quinta-feira do mês de novembro. Então, todo ano, na quarta quinta-feira do mês de novembro, comemora-se o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos e em outros países também. O embaixador Joaquim Nabuco, na época presidente do embaixador brasileiro nos Estados Unidos, no governo do então general Eurico Gaspar Dutra, em 1939 ficou entusiasmado com essa festa e queria popularizar essa festa para o mundo todo. Essa era a ideia dele. Então o que se fez? Se fez o famoso copiar e colar. A gente copia a ideia de um país e traz, no caso dele, trouxe para o Brasil. E nessa data, então, esse dia transformou-se em Dia Nacional de Ação de Graças no Brasil. Só no governo do general Castelo Branco, no período da ditadura militar, essa data vai ser regulamentada. Mas, de fato, nunca foi levada muito a sério, independente do Estado, independente da população. E é por isso que eu chamei a atenção ao principal evento que marca essa data. Essa data faz menção às colheitas da agricultura, ou seja, diz respeito a uma história rural, a uma história ligada ao público rural. Ora, nós sabemos que uma data que é institucionalizada pelo Estado, muitas vezes ela não cola. E é importante a gente levar em consideração que não se respeitou o contexto histórico dessa data, que simplesmente não considerou que no Brasil nós já temos, através de tantas instituições religiosas, a festa da colheita. A festa da colheita ela é festejada em muitas comunidades rurais até hoje e cai justamente no nosso outono, após as colheitas que são feitas aqui no Brasil. Ou seja, seria muito mais interessante colocar essa data nesse período do nosso outono aqui. Bom, mas isso não quer dizer que a gente não deva levar em consideração o Dia de Ação de Graças. Na verdade, o sentimento de gratidão é o sentimento mais poderoso que pode existir. É o sentimento mais transformador que nós podemos ter. E quem busca a tal felicidade sem gratidão é impossível. Eu quero dividir uma pequena história, ou na verdade um acontecimento meu, abrir um pouquinho a minha história pessoal para vocês, que me aconteceu no estado do Tocantins. Eu passei por diversas escolas na minha vida e uma delas que eu valorizo extremamente foi o trabalho que eu pude exercer na Comissão Pastoral da Terra.
Nós fazíamos parte da Regional Araguaia-Tocantins. Numa das viagens que eu fui ao município de Araguaína, no Tocantins, nós fomos, eu e mais uma irmã da regional, fomos visitar um assentamento recém-criado na região, que passava por inúmeras dificuldades, e naquele período de seca, que são 2 estações apenas, a chuvosa e a seca, ela estava muito rigorosa. O período da seca havia se alargado por mais tempo e a comunidade passava por muitas dificuldades. Eu venho de uma família sem posses, mas jamais passamos necessidades. E eu fui confrontado com uma situação que eu não conhecia. Nós fomos visitar uma família na hora do almoço e chegando na casa, um barraco de lona, uma família de 4 pessoas, um casal e 3 filhos, uma criança de colo, uma criança de aproximadamente 4 anos e mais uma criança de 7 anos. Havia uma panelinha de arroz no fogo, fogo de chão, e uma vasilha com salada de maxixe. Visualizando aquela situação, eu sabia que a família passava por necessidade, e as necessidades básicas, que é a alimentação, coisa que eu jamais havia enfrentado. Quando eu fui confrontado com aquela situação, eu tinha vontade de sumir dali. Eu tentei despistar, tentei sair daquele local, mas a irmã me manteve. Não, a gente vai almoçar aqui. E a infeliz etiqueta que faz com que a gente force a visita a fazer a refeição primeiro, também aconteceu comigo. Eu tentei dizer não, eu não quero, eu vou almoçar mais tarde, mas não. As crianças olhando aquela panelinha com fome, e eu fui lá me servir. Uma colherinha e meia de arroz e um pouquinho de salada de maxixe. Engoli aquela comida com a maior rapidez do mundo, com vontade de berrar, de sair correndo daquele local, desesperado. E não, eu fiquei ali, engolindo aquela comida, com uma dor tremenda no coração, sem saber o que dizer, sem saber o que falar, sem saber o que ajudar. Eu havia sido trazido para aquele local para trazer alguma ajuda, e no fim, quem estava passando pela maior lição da vida era eu. Esse momento foi tão marcante para mim, quando eu me deparei com um evento real, que é a fome, eu comecei a rever muitos valores. E o principal valor é de que a gente precisa de muito, muito pouco para viver e para ser feliz. Para ser feliz, para viver em estado de felicidade, é no aqui e no agora. Não é possível eu querer felicidade se eu não consigo ser feliz com o que eu tenho e com o que eu sou. É impossível eu encontrar a felicidade correndo atrás dela como nunca, pois qualquer filosofia, qualquer uma delas, seja a cristã, a budista, a hindu, a islâmica, enfim, qualquer filosofia vai dizer que quanto mais se corre atrás da felicidade, quanto mais se implora por felicidade, quanto mais se quer felicidade, mais distante ela fica. Agradeça pelo pouco, agradeça pelo muito, mas agradeça por cada momento. A gratidão, ninguém nasce com ela. A gente precisa ensinar os filhos desde pequeno. Diz obrigado, agradece. No entanto, esse sentimento, ele se transforma em algo cotidiano, que não é ruim, mas vira uma coisa apenas prática. Ela não envolve sentimento. Procura olhar teu dia com mais sentimento, com mais gratidão. E com certeza, a felicidade, ela já estará fazendo parte da tua vida
E o Dia de Ação de Graças não vai passar apenas pela espera do Black Friday que vai chegar na sexta, mas sim por algo maior, por algo que não depende de consumo. Então esse é o recado de hoje, tá, pessoal? Eu falo de coração e eu falo na alegria de ter conseguido aprender com uma situação extremamente dolorosa esse sentimento. Um abraço.